Eu vou te ensinar hoje quais são as 4 etapas do teu processo de recuperação do vício em pornografia. Já deixa antes disso o teu ex-Soriani, estou aqui. A primeira etapa do seu processo de recuperação é a etapa de sobrevivência. Mas vamos lá, vamos entender o que são essas etapas. Você precisa entender que o seu problema com a pornografia, ele é um problema que vai demandar um certo tempo para você se livrar totalmente dele. E eu costumo dividir esse processo em 4 grandes empreendimentos, em 4 grandes processos aqui. Então, o primeiro processo, a primeira etapa, que é justamente a etapa mais difícil, é a etapa da sobrevivência. Se você observar, a gente está aqui num ambiente de selva, vamos dizer, de mata fechada, né? A gente tem um rio aqui que corre do nosso lado, né? A gente tem um rio correndo do nosso lado e a gente tem uma mata fechada que cerca a gente. E na selva, né, para quem, sei lá, já fez talvez o guerra na selva, para quem já teve uma experiência militar como eu já tive, na selva todo mundo sabe que é questão de sobrevivência. Cara, você tem que sobreviver na selva. Você tem que procurar teu alimento, você tem que caçar teu alimento. Você não pode gastar a tua energia à toa. Você precisa dormir na hora que você precisa dormir. Então, viver na selva, viver numa mata fechada, é uma questão de sobrevivência. E a primeira etapa para você começar o seu processo de recuperação da pornografia é uma etapa de muita sobrevivência. Nessa primeira etapa, por que é sobrevivência? Isso acontece porque você tem um impulso muito forte o tempo todo para querer voltar a consumir aquela droga. Então você tem um craving muito forte, você tem uma fissura muito forte, um impulso muito forte. Então entenda que essa craving, que esse impulso, ele não vai ser assim para sempre. Ele vai, em determinado momento, ele vai diminuir, ele vai ficar mais fraco. Essa primeira etapa da sobrevivência, eu vou dizer uma coisa para vocês: 90% das pessoas param nela. 90% das pessoas que eu acompanho, 90% das pessoas que tentam sair da pornografia sozinhas, sem uma orientação, sem conhecimento prático de verdade de como é que se tem que fazer isso, a maior parte dessas pessoas, elas não conseguem passar da etapa da sobrevivência. Porque elas não sabem como fazer, elas não sabem os níveis do vício, elas não sabem que o problema delas, por exemplo, não é a pornografia, enfim, elas não sabem nada, elas só vão tentando na força. A etapa da sobrevivência, ela vai até ali mais ou menos os seus 3 meses. Então, 3 meses sem pornografia é o que a gente constitui aqui, que a gente chama aqui de etapa da sobrevivência. Qual é a dificuldade do sujeito que está na etapa da sobrevivência? A primeira grande dificuldade, ele nega que ele é um adicto. Ele nega que ele é um adicto. Então ele acha que ele só tem um hábito, ele acha que a hora que ele quiser parar, ele para. Ele acha que ele não precisa de ajuda, que sozinho ele vai conseguir. Ele acha que ele não precisa do recomeço, por exemplo, o meu curso, que eu estou deixando aqui para vocês na descrição, que vocês podem conferir. Ele acha que ele não vai precisar de nada disso, ele acha que sozinho ele consegue. E aí ele fica patinando, e ele não consegue parar de negar que ele precisa de ajuda, de negar que ele é um adicto. A segunda grande dificuldade é a falta de resistência. Você veja, como a gente falou, a gente está num ambiente, por assim dizer, selvagem, perigoso. Só sobrevive nesse ambiente, galera, quem tem resistência. Quem tem resistência. Resistência é um negócio complicado, é um negócio que você tem que trabalhar muito, com muita constância e no longo prazo. A segunda etapa do seu processo de libertação da pornografia, do seu processo de recuperação da pornografia, é o que eu chamo de estabilidade. Então você conseguiu resistir, você conseguiu sobreviver os seus primeiros 90 dias, por exemplo. Você conseguiu sobreviver os seus primeiros 3 meses sem pornografia, sem se masturbar. Você conseguiu deletar tudo que era pornografia, você parou de ver tudo que era pornografia, você apagou seus downloads, você jogou fora suas revistas, você não tem nenhum contato mais com pornografia, você jogou fora tudo isso. O seu cérebro, ele deu, de fato, um primeiro reboot, um primeiro restart. A segunda etapa, para você conseguir passar por todo esse processo, se chama estabilidade. Nesse momento você vai, então, começar a criar novos hábitos, você vai começar a criar, beleza, né? O próprio Nietzsche dizia que a gente só vence aquilo que a gente substitui. E isso é uma frase um tanto quanto interessante. Nietzsche
doido quanto era, nesse sentido, pelo menos, ele estava muito certo, né? A gente só consegue vencer aquilo que a gente substitui. Então, nessa etapa de estabilidade, as pessoas que conseguem passar da sobrevivência e que já conseguiram ficar 90 dias sem pornografia, muitos dos nossos alunos do recomeço já estão na etapa da estabilidade. Os alunos que estão na etapa da estabilidade, eles relatam o seguinte: Miguel, agora eu começo a criar novos hábitos, eu começo a focar mais no meu trabalho, eu começo a criar trabalho novo, eu começo a estudar mais, eu começo a focar na minha própria evolução, no meu próprio desenvolvimento enquanto ser humano. Então eu começo a ver o que eu posso melhorar na minha vida enquanto hábito. Como é que eu posso melhorar a minha vida financeira, como é que eu posso melhorar a minha vida familiar, como é que eu posso ser um filho melhor, como é que eu posso ser um pai melhor, como é que eu posso trabalhar melhor. Então essa etapa é uma etapa de estabilização daquilo que foi conquistado. Então tudo aquilo que foi conquistado agora começa a ser, né, estabilizado, e o sujeito ele começa a construir novos hábitos nessa etapa da estabilidade. Então, como a gente falou, a primeira etapa, sobrevivência. A segunda etapa, estabilidade. A terceira etapa, manutenção. A terceira etapa é a manutenção. Nesse momento você vai começar a fazer realmente uma manutenção naquilo que você já construiu. Essa etapa da manutenção, ela acontece quando você consegue ficar já um ano e meio sem contato com pornografia e sem contato com masturbação. Essa etapa você adquire de um ano a mais ou menos um ano e meio sem pornografia e sem masturbação. Essa é a experiência que a gente tem com os nossos alunos. Essa etapa da manutenção, geralmente os alunos eles procuram um ou outro, ou eles me procuram justamente para fazer uma mera manutenção. Olha, Miguel, né, 2 vezes por ano, 3 vezes por ano, eu venho aqui para, né, conversar com você, conversar com os outros alunos, fazer uma espécie de, né, bate-papo aqui na comunidade, só para, né, vamos dizer assim, bater o cartão e dizer que, olha, eu tô bem há 4 meses, há 5 meses, tá tudo bem, minha vida tá fluindo, beleza? Fiz aqui o meu checklist, fiz aqui a minha manutenção, né, vou embora. Então é isso que acontece ali dentro dos alunos do recomeço. Essa etapa da manutenção é muito importante, porque o sujeito, né, ele se sente ali atraído mesmo, ele se sente ainda junto com outras pessoas que estão também ajudando ele a dar essa manutenção para que o carro não quebre, para que o veículo não quebre, para que ele não volte, né, para ter que fazer tudo de novo, para que não volte para escala zero, para o ponto zero. A quarta etapa, então, de todo esse processo de recuperação, todo esse processo de fato, reboot, não é isso? É domínio. Quando você já masterizou toda a situação, e aí você agora já... Essa etapa do domínio, ela acontece quando você fica 2 a 3 anos sem qualquer contato com pornografia, sem qualquer contato com masturbação, e você dominou a situação totalmente. Quando você dominou a situação totalmente, o movimento natural é de que agora você começa a ajudar as outras pessoas. É o que eu faço. Todo mundo sabe que eu já tive problema com pornografia, e justamente o que eu faço hoje, gravando conteúdo aqui no YouTube, produzindo conteúdo no YouTube, produzindo conteúdo no Instagram, produzindo o próprio recomeço, o que eu faço é justamente masterizar toda etapa, todo o processo que eu produzi, que eu caminhei, tudo que eu passei, e entregar o conhecimento aqui para vocês. Essa etapa do domínio é a etapa talvez mais importante para selar tudo que foi construído. É a etapa onde você vai colocar uma tampa mesmo no caixão da coisa e falar: isso aqui agora é mero passado e eu vou começar agora a ajudar outras pessoas. Eu vou começar a passar para as outras pessoas o conhecimento que eu adquiri nesse processo e começar a aliviar o sofrimento das outras pessoas. Essas são as 4 etapas do teu processo de recuperação do problema da pornografia. Vamos lembrar que 90% das pessoas hoje em dia, elas ficam presas na primeira fase, que é a etapa da sobrevivência. Elas possuem uma grande dificuldade para conseguir sair dessa primeira etapa da sobrevivência, porque elas não sabem o que elas fazem, elas não sabem como é que enfrenta esse problema. Elas, sei lá, né, ficam achando que para sair da pornografia, elas só precisam querer, né, ou elas têm que tomar remédio, enfim, elas não sabem o que fazer, elas tentam qualquer técnica, qualquer coisa, qualquer instrumento, elas não conseguem sair, ficam patinando no mesmo lugar. Beleza? Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Deixa o teu like e
Eu te espero no nosso próximo vídeo.